Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos meus queridos, amados irmãos, ouvinte da palavra de Deus. Eu quero aqui de mão agradecer nesse dia maravilhoso que Deus tem nos dado para conceder este momento tão agradável de estar falando do amor de Deus e agradecendo por todas as coisas. Eu sou grato a meus queridos, amados irmãos, a qual já temos 4 amados irmãos que nos ajudaram com o Pix, né? Ou seja, 3 irmãos e uma irmã nos ajudaram. E aqui eu converti ontem o dinheiro que eu recebi no Pix em cereais. Comprei o açúcar, comprei 3 gostosinhos e comprei 3 óleos. E assim, meus queridos amados irmãos, nós vamos conseguir, com certeza, obter sucesso nessa missão no dia 17, levando ali alimentações para o povo. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra que eu estava aqui meditando sobre a vida de Jó. E o interessante é que nós sabemos que Jó, ele passou por grandes situações difíceis, né, a qual o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso permitiu. Mas quando Deus permite, meu amado irmão, que eu e você venha passar por grandes tribulações, ou seja, tempestade na vida, a qual é no deserto que muitas vezes nós se achamos, meu amado irmão, que não vamos vencer. Mas o Senhor é um Deus de providência, o Senhor que coloca água no deserto, o Senhor que faz o maná descer no deserto, o Senhor, meu amado irmão, que sabe todas as coisas. E aqui, numa leitura que eu estava meditando em Jó, chegando aqui no final, no Jó 42, 12, né? Ou seja, diz assim a palavra de Deus: assim abençoou o Senhor o último estádio de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Que interessante, né? Que o Senhor chegou no final da história de Jó, no capítulo 42, versículo 12, afirmar que ele abençoou. E o interessante que me chama a atenção é que o 17, ou seja, o 16, 17 diz assim: e depois disto viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de vida. Foi um vencedor Jó através desse Deus Todo-Poderoso. Eu quero lhe dizer, meus queridos amados irmãos, que a palavra de Deus, ela nos confirma situações que cabe eu e você perseverar. Jó não desistiu das batalhas tão difíceis a qual Deus mesmo trouxe sobre a vida dele. Deus prometeu, meus queridos amados irmãos, e cumpriu sobre a vida de Jó. Porque eu me lembro, louvado seja o nome do Senhor, em Jó, capítulo 1, que o versículo 8 diz assim: E disse o Senhor a Satanás: observar-te tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meus amados irmãos, que coisa boa que quando este Deus Todo-Poderoso, ele traz sobre a minha vida, sobre a sua, um testemunho sobre o inimigo de nossas almas. É bom demais, irmão, quando eu e você procuramos agradar a Deus em todo sentido. Agradar a Deus, meus queridos amados irmãos, não é ser generoso com o próximo. Não. Agradar a Deus é ser generoso com você mesmo. Ou seja, quando nós se olhamos no espelho e se vimos uma semelhança de Deus e procurando, meus amados irmãos, a viver conforme a sua palavra. Jó, aleluia, se desviava do mal. Jó, meus queridos amados irmãos, era um homem sincero e reto, temente a Deus. E aqui no versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uzê, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. Havia um homem. Meus amados irmãos, eu creio que Deus tem concedido a muitos Jó na terra ainda. E a qual cabe eu e você perseverar.
lutar. Porque nós sabemos que Jó, ele foi um homem de oração, principalmente lutando contra a sua família, porque ele sabia que a família não estava andando nas retidão de Deus, né? Que aqui no versículo 5 diz assim: sucedia, pois que decorria o turno de dia de seus banquetes, Jó o santificava e levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e maldiçoaram a Deus no seu coração. Deus, meus amados irmãos, a qual há momentos em nossas vidas que Deus ele limpa, né? Tira. E infelizmente eu não quero aqui dizer que Jó não tenha chorado, mas com certeza ver ali 10 caixão, né? Ou seja, 10 enterros, né? Da sua casa. Mas no final de tudo, Deus abençoou e colocou coisas melhores para Jó entender que o projeto de Deus não é o nosso projeto. Amém? O projeto de Deus, meus queridos amados irmãos, é que eu e você sejamos agraciados com tudo que Ele tem de melhor. E Ele tem sim. O melhor para me dar, Ele lhe dá também. Cabe eu e você andar temente a Deus, andando na retidão, se desviando do mal. Que Deus abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a vida de todos meus queridos amados irmãos. Bom dia.